Dos 8 bilhões de seres humanos que habitam o planeta Terra, com exceção das crianças, né? E tirando as crianças, vai dar justamente isso aí. Tem mais de 8 bilhões, né? Tem mais de 8 bilhões e 200 milhões de pessoas no planeta Terra. Isso aí, você tirando das crianças e tudo, vai dar essa média aí. 8 bilhões de seres humanos sobre a face da Terra no globo terrestre. Com exceção das crianças, né? Isso né? Porque tem criança aí que com 7, 8, 9 anos já dá de 10-0 em muito adulto aí, né? Como diz o velho ditado, a sabedoria não está com quem é velho nem com quem é novo, né? A sabedoria está com quem tem. Não importa se o sujeito estudou na faculdade de Harvard, né? Ou sei lá em que faculdade, que também é bom estudar, não é errado estudar, aprender, né? Mas quando se trata das coisas de Deus, não tem nenhuma diferença daquele que é analfabeto, nasceu lá na roça, né? Nasceu lá na periferia, não teve acesso a estudo, a nada, justamente, né, por causa dos governos, né, que roubam o povo, que tiram dinheiro da educação, que tem a corrupção, né, toda uma série de coisas que muitas vezes a pessoa não consegue desenvolver os seus dons, os seus talentos, porque todo mundo nasce com um dom, todo mundo nasce com um talento. A diferença é a sociedade, né? Que não dá condição a essas pessoas de desenvolverem os seus talentos da maneira que ela poderia desenvolver e ser mais proveitoso para elas, né? Você vê que tem sujeito aí que nunca estudou, nunca fez curso de engenharia, nada, e é um pedreiro, um excelente pedreiro, faz uma casa, tudo com o quê? Com um dom que está dentro dele. Imagine se ele senta numa sala de aula, na faculdade, para desenvolver aquilo que ele já nasceu com aquilo. Porque todo mundo, quando entra nesse mundo, já entra com o seu dom. Um é músico, outro é cientista, por isso que você não deve desprezar a ciência, nem a medicina, porque esses receberam o dom dele. Você recebeu o seu, e cada um recebe os seus dons, né? Isso estou falando na parte humana. Na parte espiritual também, cada um recebe um talento de Deus para fazer o quê? Juntar com o talento do outro para prestar o serviço a Deus e aos irmãos. Junto o meu dom com o seu, com o do outro, e esse serviço era em benefício do corpo espiritual da igreja. A igreja é um corpo, é um membro ajudando o outro, né? E o cabeça é Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo, ainda que seja lá um dedinho, né? Seja lá até mesmo um calo, né? Até mesmo, não é porque você tem um calo no dedo, você vai cortar o dedo, né? Não, o calo tá lá, às vezes incomoda, você tira um pouquinho, né? Pois é, tem uns calos na nossa vida, né? Pois é. Então, e até a própria palavra de Deus diz, né? Que tem uns que têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legume. Quem come carne não critique quem come legume não critique quem come carne, porque todos são de Deus, todos receberam um dom de Deus. Então, como eu estava dizendo, dos 8 bilhões de seres humanos que têm entendimento, né, que já vem acompanhando no planeta, dentro do planeta, toda essa parafernália de religião, todos esses líderes religiosos na face da Terra, né, que a pessoa já nasce, ela nem escolhe, né, se ela quer ser católica, evangélica, budista, não, já vão enfurnando na cabeça dela. E ela vai ali seguindo a tradição dos pais, da família, né? Porque a pessoa está naquele ambiente, cresce ali, né? O ambiente que a pessoa cresce, a pessoa às vezes adota aquilo ali, mas não porque foi a vontade dela, não, ela aprendeu, ela se acostumou com aquilo ali.
né? Ah, eu sou católico, eu sou isso, eu sou evangélico, eu sou aquilo outro. Não, a pessoa vai, dança conforme a música, né? E muitas vezes a pessoa nasce num ambiente desse, religioso, e não é nada, é um ateu, não crê em nada daquilo também e acabou, né? A pessoa tem a sua própria vontade. Mas a grande maioria são religiosos. Por quê? Porque esses líderes religiosos já vêm há séculos dominando a mente das pessoas, sempre junto com os políticos, né? De mão dadas, né? Os políticos roubando na corrupção e eles também, quer dizer, os políticos controlando o poder das massas, o poder econômico, financeiro, e os religiosos enganando o povo para que o povo continue no sofrimento, né? Você olha aí a Índia, né? Você olha outros países aí, olha o Brasil, a idolatria que tem no Brasil. A primeira coisa que se fizeram aqui no Brasil quando descobriram não, que os índios já estavam aqui, foi uma missa, né? Foi enfurnar a religião na cabeça dos índios. E os índios no início não aceitaram muito não, por isso que eles mataram mais de 6 milhões de índios, né? E estão matando agora, em pleno século XXI, continuam matando os índios, né? Que a terra é deles. Né? Porque você já parou para pensar? Aqui não tinha nada. Aqui ninguém tinha padroeiro, padroeira, santinho, santão, santa isso. Tudo isso veio de fora. Veio de Portugal, veio da Espanha, veio da França, veio de tudo dos colonizadores que entraram aqui e trouxeram essas doutrinas. Né? Os padres jesuítas, né? Que estudam muita psicologia, fizeram a cabeça dos índios e foram enfurnando isso devagarzinho. Depois juntou com os escravos que também estavam aqui e aí começou tudo isso que a gente vê hoje aí, que está no Brasil até hoje. A religião chegou e dominou. Tanto é que quando você chega em qualquer cidade, pode não ter comida, pode não ter nada na casa da pessoa, mas a Santinha tá lá, o São Benedito tá lá, o São Longuinho tá lá, né? E a Meretriz tá lá na praça, né? Que é a igreja deles, né? Sempre tá na praça, né? Na praça principal, né? A católica, né? Para mostrar que quem manda ali é eles, né? Se você não sabia, a maior dona de terras no Brasil é a Igreja Católica. Por isso que toda briga de sem terra, onde você vê confusão de sem terra, pessoas querendo terra, tem um padre no meio. Aí você diz, olha, o padre está ali rezando para ajudar as pessoas. Não, aquele padre está ali para levar informações para o governo, porque aquela terra é deles, é repartida entre eles e o governo. Essas terras que, meu Deus, aí que você anda de carro, de ônibus, de avião, você vê esse mundaréu de terra, você diz, olha, deve ser esse fazendeiro aí, deve ser milionário. Não, aquilo ali pertence à Igreja Católica e ao Estado, né? A União. Esses grandes fazendeiros aí, essa gente aí, é tudo parente dessa gente aí, é tudo descendente desse povo aí que entrou aqui no Brasil, né? Mas voltando ao assunto, então, toda a religião, todos os 8 bilhões de seres humanos que estão vivos agora, nesse exato momento, que já têm uma consciência, né? Que estão em todas as religiões no mundo inteiro, já ouviu falar que esse pecado que tanto se fala, né? De onde veio o pecado, né? Por que o homem é pecador? Né? Se você perguntar a um católico, a um evangélico, né? Ou até mesmo pessoas de outras religiões, por que o homem é um pecador? Aí todo mundo vai se reportar ao quê? Vai se reportar, eu digo pelo menos os religiosos, né? A grande maioria dos religiosos de todas as religiões, as principais, vai dizer o quê? Nós somos pecadores, sabe por quê? Porque um homem chamado Adão, ele desobedeceu a Deus lá no paraíso e por isso todos nós nos tornamos pecadores miseráveis. Por isso que o mundo tá assim, tá assado, tá cozido, tá isso, tá aquilo outro, né? Você pergunta para um crente agora, qualquer um, até para pastores, bispos, padres, apóstolos, reverendos, todos eles, você tem pecado? Ele diz, tenho pecado, todo homem é pecador.
Mas por que você é pecador? Porque um homem chamado Adão, lá no começo do mundo, o primeiro homem, Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás. Mas no dia que você comer desta árvore, você vai me aborrecer, vai ser um pecador e vai ser condenado. Aí você pergunta: mas você acredita nisso mesmo? Acredito, claro, está aqui na Bíblia, na santa palavra de Deus. Você acredita nisso mesmo? Você acredita que você recebeu essa coisa no seu corpo, na sua vida, chamada pecado, iniquidade, desobediência? Você acredita nisso mesmo? Acredito, porque o meu padre falou. Já tem séculos que as pessoas falam isso. Eu nasci, a minha bisavó, tataravó, todo mundo crê nisso, no mundo inteiro. E se estiver fora do mundo, acredita também. Você acredita mesmo que esse homem chamado Adão colocou o pecado em você e por causa dele todos passaram a ser pecador, como diz a palavra de Deus? Acredito. Você é pecador? Sou pecador. Todos nós somos pecadores. Tá bom, então. Muito bem. Pois é, agora eu quero fazer uma outra pergunta. Há 2000 anos atrás, veio um outro chamado Jesus. Veio fisicamente, em carne e ossos, igualzinho aquele primeiro lá do jardim. E segundo as palavras dele, ele veio aqui para resolver justamente aquele problema que deu lá no jardim do Éden. Ele veio aqui para remover essa coisa aí que você está dizendo que é pecado. Não só você, veja, eu estou conversando com outra pessoa. Não só você, mas 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. E por que esses 8 bilhões de seres humanos na face da Terra estão repetindo que são pecadores? Porque líderes religiosos, aqueles que dizem que são entendedores da Bíblia, da palavra, que dizem que foram chamados, escolhidos por Deus, por uma força divina, para anunciar a essas pessoas que elas eram pecadores, né? Porque senão elas não saberiam, né? Muito bem. Então esse chamado Jesus veio aqui e disse que veio aqui com essa missão. Que missão? Arrancar esse negócio chamado pecado, né? Porque se Deus disse que o pecado ia entrar e ele ia morrer, né? Então Jesus, há 2000 anos atrás, veio aqui para resolver esse problema. Ficou 33 anos num corpo de carne e, segundo ele era o Filho de Deus e veio aqui não para passear, para lazer, para turismo. Ele veio aqui para quê? Para justamente resolver este problema principal. Ele veio aqui para tirar essa contaminação, essa corrosão, esse pecado, esse tal de pecado aí. Ele veio aqui para purificar o ser humano desse problema causado por esse homem aí que você acabou de dizer que crê nele, que ele colocou em você. Uma espécie de coronavírus que foi passando, né? O Adão coronavírus que foi passando para todo mundo. Todo mundo que foi nascendo já foi nascendo com esse vírus dele. E esse Jesus que veio há 2000 anos atrás veio justamente com a vacina, que não é nem chinesa, nem americana, a Coronavac, não, ele veio com a vacina lá de cima, que é o seu espírito. E disse que sacrificaria, ele dizia todo dia. Ele ficou 33 anos aqui, 3 anos ele se manifestou, começou a pregar, chamou os seus discípulos, e o que ele mais dizia era isso,
né? Que ele veio, que ele iria morrer na cruz, ia ser sacrificado, mas esse sacrifício dele seria justamente para resolver o problema desse cidadão aí chamado Adão, que você diz que crê, porque se eu sou um pecador, porque esse Adão colocou o pecado em mim, ponto. Então todo mundo crê nisso, os 8 bilhões de seres humanos na face da terra. Bom, aí tudo bem. Agora tem o outro, que veio como substituto desse cidadão aí, resolver essa treta, como diz o povão agora, né? Resolver esta bronca, desfazer essa desobediência, porque assim como o outro foi desobediente, esse outro foi obediente, e obediente até a morte, e a morte de cruz. E quem levou esse tal de Adão cometeu o pecado? De onde veio o pecado? O pecado veio do céu. O pecado veio do céu, mas no céu tem pecado? Não, o pecado veio de um anjo que se rebelou, estava com inveja, com olho grande nas coisas de Deus, né? E ele foi lançado lá de cima. Porque o outro estava aqui no jardim, era bonzinho, não tinha nada, não tinha pecado, não tinha nada. Então supõe-se que esse pecado, essa coisa chamada pecado, morte, maldição, veio agarrada nele lá de cima. Como ele enganou o outro que estava aqui no jardim, e os dois se acoloiaram, é como se dissesse assim, ficou encapetado, então tudo que estava no outro, que veio do céu, entrou no outro. Ou não é? Eles se tornaram uma coisa só. Agora eu pergunto, como poderia o Senhor Jesus Cristo ir até a cruz e separar essas coisas uma das outras? O que é que você quer dizer com isso, irmão? Eu quero dizer o seguinte: como poderia na cruz o Senhor Jesus Cristo destruir a morte, destruir o pecado, que quer dizer iniquidade e desobediência, e deixar a raiz, o principal, aquele que veio lá de cima e trouxe tudo isso aqui para baixo, solto, livre, leve e solto? Então todo o trabalho dele seria em vão. Até uma criancinha de 5 anos, se você contar essa história para ela, ela vai dizer: mas peraí, o que adiantou ele tirar a morte, ele tirar o pecado, a desobediência, a iniquidade, lavar com o sangue dele? Ele não deixou o capiroto solto, o chifrudo solto? Ele deixou o chifrudo solto no mundo, no planeta, e depois subiu. Aí uma criancinha de 5 anos vai dizer assim: mas aí depois que ele subiu, o mesmo que caiu de lá vai voltar e vai fazer a mesma coisa de novo. Tá vendo a criancinha falando com você? Você que fica aí atrás desses pastores, desses religiosos? Mas aí a criancinha vai dizer assim, né, tio? Ele vai voltar de novo quando ele subir para o céu. Aquele que caiu de lá vem e põe tudo em todo mundo de novo. Põe pecado, põe morte, põe tudo de novo. Aí ele vai fazer o quê? Vai ter que descer de novo, né, tio? Aí vai ter que passar mais 30 anos aqui, 33 anos. Vai ter que voltar tudo de novo. Vai ter que ir lá em Israel. Vai ter que andar, pregar tudo de novo. Falar tudo de novo. Vai ter que apanhar de novo, né? Né, tio? Ir pra cruz, né? Colocar coroa de espinho nele, né, tio? Aí vai ter que ter... Quantas bíblias vai ter, tio? Umas 10 bíblias, né? Acho que mais, né, tio? Porque toda hora ele vai estar subindo e descendo, né? Como se fosse o bondinho aquele do Rio lá, ou o plano inclinado na Bahia, o elevador Lacerda. Vai ficar subindo e descendo, né, tio? Porque toda hora que ele subir, o outro vem e põe tudo. Ô, tio, não seria melhor se ele cortasse o mal pela raiz, como diz o povão? Acabasse com o outro também, porque aí acabava com os 3, né, tio? A morte, o pecado e o autor de tudo isso, né, tio? Filho, olha, você é inteligente, ó. Tá vendo?
Até uma criancinha consegue entender isso. Não precisa ter teólogo, fazer altos estudos, ser PhDs, ser nada disso. Você já viu como a pessoa tem facilidade de acreditar que Adão colocou o pecado nela, que Adão desobedeceu, que Adão fez a obra perfeita, né? Mas para Jesus é uma dificuldade. Sabe por que é isso? A dificuldade que tem? Porque restou uma coisa de Adão na gente. Sabe o que é? As obras da carne, porque a carne luta contra o espírito, tá vendo? A nossa mente carnal é enganadora, ela luta para que a gente creia em Adão, mas não creia em Jesus, porque Adão está na nossa carne, na nossa mente carnal, e Jesus está no nosso espírito. Veja como a pessoa tem facilidade de dizer que o diabo, que Adão, fez a obra perfeita no ser humano, desgraçou a vida de todo mundo. Mas e o outro que veio há 2000 anos atrás? Ah, esse aí não, irmão. Esse aí mais ou menos, não é bem assim. Tirou e não tirou. Tirou o pecado e não tirou. O diabo cortou só o rabinho dele. Né? Veja e busca respaldo na Bíblia onde não tem. Para justificar o quê? E que Jesus não fez nada. Né? Porque se Jesus veio aqui e não destruiu o diabo, ele não fez nada, irmão. Irmão, eu vi o diabo ontem na Universal gritando: eu sou o Tranca-Rua, eu sou o Lucifer, o Exu Caveira. Aonde você já viu escrito Tranca-Rua na Bíblia? Hein? Aonde você viu isso aí? Exu Caveira, Zé Pilintra, Exu da Meia-Noite, Pomba Gira, né? Maria Padilha, onde você viu? Onde você viu isso? Né? Então, quer dizer, isso não existe. Aquilo é o poder da carne, você não sabe o poder que tem a carne. Né? Que eu já falei que vamos fazer um vídeo aqui falando, aquilo não é o diabo. Satanás foi destruído. E isso para os filhos de Deus é uma coisa normal. Isso para nós que temos a graça de Deus, o Espírito de Deus, é uma coisa normal, porque nós não vivemos pelo que vemos, pelo que estamos vendo. Olha, tem um se enrolando ali no chão, é o diabo. Não, nós vivemos pelo que cremos, não pelo que vemos. Nós não vivemos por vistas, vivemos pela fé. Quer dizer, se você realmente está vivendo no amor e na graça de Deus, tem entendimento espiritual. Então você vai olhar e você vai entender que Deus não é burro para vir aqui ter esse trabalho todinho para subir e o diabo dando tchau para ele. Tchau, tá? Daqui a pouco eu vou... Tá subindo? Legal, daqui a pouco eu vou meter o pecado em todo mundo, né? Mas, irmão, mas se não existe pecado, não existe diabo, o que é isso, essas desgraças, tudo isso que acontece no mundo? Obras da carne. As pessoas não têm conhecimento de Deus. E por que essas pessoas estão na carne? Porque elas não ouviram o verdadeiro evangelho ainda do amor e da graça de Deus. Deus está dentro dela em espírito, mas ela não sabe que ela tem uma força na carne dela que leva ela a cometer tudo isso. Ah, irmão, não acredito. Você é quem está dizendo, eu não estou dizendo nada. Homicídio, o que é? Obra do diabo? Não, tá lá, Gálatas 5,16. Ali é só um pouquinho das obras da carne. As obras da carne são infinitas. Enquanto você e eu, qualquer um estiver vestido de carne, nós vamos ter essa luta até a hora que a gente partir daqui. Quem é que luta contra o espírito? É espírito com E maiúsculo, tá vendo? Contra Deus, tá vendo? É a nossa mente carnal lutando contra a nossa mente espiritual. Porque a carne luta contra o espírito. Por isso a Bíblia diz: andai no espírito. Ah, irmão, só acredito vendo, tá? Gálatas 5,16. Andai no espírito. Olha aí. Andar em quê? No espírito. E jamais satisfaça os desejos da sua carne. Diabo tem carne?
O diabo, quando existia, tinha carne? O diabo era um espírito, substância incorpórea, abstrato, invisível. Ele não está falando de espírito, está falando de carne. Quem é que tem carne? Ou a gente ou os bichos, né? As aves do céu, os animais, né? E fala da carne com relação ao corpo e da carne com relação à consciência. Né? A consciência, a nossa alma. A nossa alma é a nossa carne, é os nossos desejos, é os nossos próprios pensamentos, é os nossos 5 sentidos. Por isso que a Bíblia diz, andai no Espírito. Peraí, Espírito tem perna? Como é que eu vou andar no Espírito? Espírito tem perna? Espírito não é um negócio assim que fica com a coberta voando? Andai no Espírito. Porque quem anda é o seu corpo? É meu corpo que anda. É minhas 2 pernas que andam. Não, quem anda não é o seu corpo, não. Se sua alma, se seu espírito sair dentro do seu corpo, eu quero ver você andar. Você não está nem me ouvindo mais aí, nem eu. Se sair de mim aqui agora, nem eu estaria falando aqui. Ó. Não, o seu corpo obedece à sua alma ou ao seu espírito. O seu corpo obedece, sua alma, que é os seus pensamentos, ele manda o comando para a sua mente, ali vem os neurônios, vem todo esse processo que tem na gente, que é complexo, e aí diz, levante, aí você levanta, vá deitar, você vai sair. Antes de você sair da sua casa, você não pensa, não faz seus planos, vou trabalhar, vou fazer isso hoje, aquilo outro. Tem gente até que faz uma agenda, né? Tudo aquilo é na mente, né? É a sua mente. O seu corpo, coitado, ele é um escravo, ele não faz nada. Que estava dentro, que já saiu, que é a alma e é o espírito. Né? Uma pessoa sem espírito, sem nada, como é que ela vai andar? Está morta. Um corpo sem espírito está morto. Então quem é que comanda esse corpo? Quem é que leva as pessoas a fazerem tudo o que elas estão fazendo aí? Seja lá o que for, de bom ou de ruim. É o espírito. E o corpo, coitado, é um escravo. É que nem o seu carro. Você está com o carro na garagem, aí seu carro fala, tô saindo aí, tá? Aí você fala pro carro assim, não vai sair não. Ele fala, não, eu vou sair sim. Não, seu carro não sai sozinho da garagem, né? E quando você tem que entrar nele. Você é o espírito, o seu carro é o corpo. E quando você sai com ele, ele não diz assim, eu vou entrar à direita aqui, tá? Você diz, não, eu vou entrar à esquerda. Aí seu carro diz, não, eu vou entrar à direita. É a mesma coisa o seu corpo. Você está andando na rua, você quer ir para um lado, seu corpo quer ir para o outro. Não existe isso. É o seu espírito, a sua alma é quem controla o seu corpo. Então a sua alma nasceu nesse mundo, tem os desejos desse mundo, é a parte minha e sua que trata das coisas desse mundo. E do lado dela, dentro dela, tem a outra parte que trata das coisas do céu. É dessa parte aí que você tem que cuidar, ouvindo o verdadeiro evangelho do amor e da graça de Deus. Assim como você nasce e precisa se alimentar, crescer, depois estudar, aprender todas as coisas do mundo, assim também o novo homem que está dentro de você precisa se alimentar, precisa se reeducar em Deus, né? O seu corpo, sua alma é filha do seu pai, Adão, e o seu espírito é filho de Deus. Tem 2 pessoas morando em você, Adão na sua carne e Jesus no seu espírito. A quem você ouvir é que vai mandar na sua vida. Né? Porque quando você dá ouvido à palavra de Deus, ao evangelho, a verdadeira graça de Deus, você está se alimentando em espírito. Então é Jesus que está agindo. Quando sua alma, o Adão, quer falar, Jesus diz, cala a boca. Quando Adão diz assim, mata aquela pessoa, Jesus fala, não vai matar nada, fica quieto aí. Rouba, faz isso, prostitui, adultera, faz isso, mente, manda a pessoa fazer sacrifício, campanha, voto, sacrifício. Aí, esses aí não tem mesmo espírito, né? Isso aí mandam, né? As outras pessoas fazem mal ao próximo, tudo. Por isso a Bíblia diz, andai no espírito, andai em quem? Em Jesus, na mente espiritual. E não satisfaça os desejos de quê? Da sua carne, ou seja, da sua alma, do Adão. Do Adão que habita em você. É como 2 chips, né? Você tem um celular, tem 2 chips. Um dá Claro, outro dá Vivo. Olha aí, fazendo propaganda. Só que o Jesus é o da Claro. E tem o outro da Vivo.
Vamos dizer assim, não, vamos colocar assim, Jesus é o vivo e tem o outro da Tim. A Tim é a sua carne, só recebe informação daqui de baixo. E o vivo é Jesus, é o seu espírito que recebe informação do céu, tá vendo? O Tim, que é a sua alma, recebe só as informações desse mundo. Você só gosta das coisas desse mundo. Você só quer saber das coisas desse mundo. Você quer dinheiro, você quer tudo. Não é pecado você querer. Que pecado deixou de ser, nem existe mais. Entendeu? Mas a ganância, aquela coisa, o orgulho, todas essas coisas que o homem sente aqui embaixo, que a gente tem aqui embaixo. Entendeu? É tudo da Tim. Tá tudo entrando naquela frequência ali. Mas o da vivo é o seu espírito. E diga-se de passagem, dos 8 bilhões de seres humanos na Terra, poucos estão sintonizados na viva. Estão mais para Tim, né? Que está morta. Estão todo mundo na carne. Então qual é a obrigação do verdadeiro cristão? É despertar a pessoa e dizer, faz uma ligação aí no vivo, irmão. Por quê? Porque o vivo é o seu espírito, é o que está tratando das coisas do homem interior, do homem do céu, do seu espírito. Você com o seu espírito alimentado, quer dizer, você agora está falando só na vivo, só na frequência da viva. Aí o que é que acontece com a Claro? A Claro está ali, o chip ou seja, o chip da TIM está ali, mas não está sendo usado, né? Tem gente até que pergunta, qual é o seu número? Você usa que número? Da TIM, da Claro, da não sei de que, aí você fala, não, meu número é tal. O meu também é melhor para nós, né? Porque nós fica em sintonia, não gasta muito dinheiro, a ligação, né? Porque se ligar para outro já dá para... Tá vendo? É mais ou menos isso aí. Né? Quando você quiser ligar para mim, liga de vivo para vivo. Não liga de TIM para TIM não, que a gente paga mais. Não liga de alma para alma não, de carne para carne, de Adão para Adão não. Vamos falar aqui do espírito, no mesmo pensamento, na mesma fé. Ou não é? Então, irmãos, amados, irmãs queridas, abençoados filhos de Deus, bote uma coisa na sua cabeça. O diabo, esta vaca sagrada do sistema religioso, essa galinha dos ovos de ouro, usada por todos os líderes religiosos desse mundo para tocar o terror nas pessoas, para as pessoas terem medo de besta, de apocalipse, de demônio, de tudo que não presta, de inferno. Tudo isso são fábulas de velhas caducas. Fábulas de velhas caducas, como dizia o nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo. Sofismas, olha aí, ficção, fortalezas. Quem está mantendo esse nome diabo, pecado na Bíblia, são os líderes religiosos. A palavra Satanás, diabo, quer dizer adversário. Quem é o seu adversário? Olha, o adversário está voando por aí, está entrando nas pessoas. Não, seu adversário está dentro de você mesmo. É o Adão. E por isso o apóstolo Paulo dizia assim, eu não estou como muitos. Tomara que você não esteja no meio desses muitos, tá? Eu não estou como muitos. Olha o que o apóstolo Paulo falava. O apóstolo Paulo, hein? Um homem cheio do Espírito Santo, que falou com Jesus ao vivo e a cores. Eu não estou como muitos. Preste atenção nisso. Muitos o que, o apóstolo Paulo? Dando socos no ar. Dando soco aonde? No ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduz à escravidão. Peraí. Dando um murro no corpo? O que é esse negócio de dando socos no ar? Sabe o que é isso? Queima, Jesus, tá amarrado. Estenda a mão para sua casa e diga queima. Estenda a mão para esse demônio aqui, carne, né? Estenda a mão e diga queima. Dando socos no ar. Eu repreendo o principado do norte, o demônio do sul, o demônio que tá no céu. Dando socos no ar, né? E se esquecendo de Adão.
que está na carne dele. Mas peraí, mas Jesus, quer dizer que Jesus me limpou, mas não tirou esse Adão? Não. Jesus disse: eu vim salvar o espírito. E por que o Senhor não salvou minha carne? Porque sua carne não presta para nada. Para que você vai morar lá no céu em carne, filho? Não. Pois é, então um tempinho que você tiver ainda de vida aí no corpo, vai usando ela aí, né? Cresça em espírito, que você domina o velho homem. Por isso que eu te dei um dom chamado domínio próprio, para você não fazer o que seja do seu querer. E o que é do meu querer? É do seu querer, do Adão, seu pai aí que está aí em você, na sua alma. O que é que ele quer? Mas o que é que ele quer, esse homem? O que é que ele quer? Olha aqui, ó, Gálatas 5,16. Prostituição, lascívia, bebedice, inveja, glutonaria. E tudo isso está em mim? Tá. Mas, Senhor, e como é que eu estou por dentro? Por dentro está limpinho. A igreja de Cristo está sem ruga e sem máscara. Você está limpinho por dentro. Mas o Macedo falou que eu estou com problema espiritual. Não, se tem um lugar que você não tem problema, é aqui. Tanto não tem que eu estou aqui dentro de você. E eu te dou forças para vencer tudo isso aí. Mas para isso você precisa ouvir minha palavra, né? Permanecedes em mim, as minhas palavras em vós, né? Tá vendo? Permaneça em mim. Eu sou a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Né? Permaneça em mim que você vai dar fruto. Que fruto? Aquele lá que está mesmo aí em Gálatas mesmo. Amor, paz, alegria, bondade, longanimidade. Então quer dizer que eu tenho que viver com o Senhor e com esse Adão? Ele está morto, já matei ele. É o velho homem. É só você aprender de mim que você vai dizer o que seu irmão disse aí, Paulo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E Cristo tem coragem de dar um tiro em alguém? Cristo tem coragem de invejar alguém? Quem está cheio do entendimento da graça de Deus tem coragem de fazer nada disso? Não. Então, irmão, irmãs, aprenda isso. Existem duas pessoas, duas naturezas em você. Uma terrena e outra celestial. Ou você alimenta uma ou alimenta a outra. Você tem um espírito, Deus está dentro do seu espírito. Como é que eu alimento o meu espírito? Ouvindo a graça de Deus. Você não alimenta o seu espírito ouvindo votos, campanha, fazendo votos, campanha, sacrifício, pegando sal ungido, vivendo a idolatria, idolatrando santinha, santão, idolatrando pastor, apóstolo, padre e agora políticos também corruptos, né? Que chegaram no pré-sal da idolatria agora, né? Um povo evangélico, esse povo chamado evangélico, chegou quando a gente pensava que ele já estava no fundo do poço, eles agora chegaram no pré-sal da idolatria, agora estão adorando políticos corruptos, fazendo arminha, o símbolo da morte. Veja onde está a mente dessas pessoas, a cegueira espiritual. Então, não tem essa de diabo não, tá? Ele levou sobre si os nossos pecados e aquela continha lá de Adão já foi paga já, tá? Tá tudo pago. Nós vamos continuar falando disso aqui. Essa semana, nós vamos falar muito a respeito disso aqui. Vamos ver se esse diabo tão falado, tão temido, se ele realmente está andando por aí. Vamos desvendar esse mistério, né? Essa galinha dos ovos de ouro, né? Que os líderes religiosos estão milionários tocando o terror nas pessoas. Vamos ver se ele... Inclusive, diabo, se você estiver vivo, aqui na terra, ou no inferno, ou em algum lugar, estiver ouvindo a minha voz aí em qualquer lugar, vem aqui me pegar. Você não é forte? Não, eu não estou chamando demônio não, empregado não, estou chamando você, o rei do inferno, aquele que caiu do céu. Vem aqui me pegar. Você não sabe onde eu moro? Você não conhece todo mundo? Você não apavora os crentes aí? Vive apavorando esses crentes? Então, vem aqui me pegar. Eu estou aqui, eu estou te esperando. Porque essa semana eu vou descer a madeira em você. E não adianta ninguém falar nada não, que eu vou meter a madeira em você. Eu tô falando com vento, né? Na verdade, né? Falando com o morto, né? Mas isso é só para você entender. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Grande abraço a todos e até a próxima. Me aguarde, diabo.